Oi, pessoal, eu sou a Tatiane, jornalista na Abrale. Sou o Heitor, faço parte do departamento de marketing da Abrale. Começamos agora mais um AbraleCast, o podcast da Abrale. O nosso especial de hoje é por conta do Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre a saúde mental. Então, o nosso tema, inclusive, é o que fazer pela sua saúde mental. Então, estamos aqui com os convidados que o Heitor já vai apresentar. Isso aí, Tati, estou com convidados super especiais hoje aqui. Primeiro, quero agradecer a participação do Dr. Alfredo Simonetti. Ele é médico psiquiatra e psicanalista, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina São Camilo, coordenador da pós-graduação Psicanálise e Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, palestrante do programa Café Filosófico e apresenta o canal Pílulas e Palavras, a psiquiatria e psicanálise no século XXI, que está disponível no YouTube. Ele também é autor dos livros Manual de Psicologia Hospitalar, A Cena Hospitalar, Intervenções Psicológicas na Intubação, todos pela editora Artesã, O Nó e o Laço, editora Integrare, Pílulas e Palavras, editora Novo Século, e Gozai por Nós, editora Alpendre Books. Certo, doutor? Certo, muito obrigado pelo convite. Achei muito interessante vir falar aqui com vocês. Que bom, a gente fica super feliz. E também estou aqui com a Luciana Teles, que é psicóloga clínica, especialista em psico-oncologia e cuidados paliativos e coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos aqui da Abrale. Está sempre aqui conosco. Então, obrigado, Lu. Olá, que bom estar aqui com vocês, ao lado do Dr. Alfredo Simonetti, uma referência para nós psicólogos e da saúde mental. Muito bom estar aqui. Show, muito bom. Então, pessoal, para começar, minha primeira pergunta vai para o doutor Alfredo. Doutor, eu queria saber por que é importante a gente falar sobre esse tema, Janeiro Branco, né? O que fazer pela sua saúde mental nesse âmbito dos pacientes oncohematológicos ou de pessoas que possuem doenças crônicas. Olha, Heitor, é uma oportunidade para falar de saúde mental, mas eu acho que para por aí, porque não sei se tem tanto a ver com o paciente hematológico. Vou explicar. Doença mental mesmo é quando a pessoa tem uma depressão, uma alucinação, um delírio, uma ansiedade, quando está tudo bem na vida dela. Isso é que é doença. Agora, você vem andando pela vida, aí você tropeça num negócio chamado câncer. Alguém fala para você, você tem um linfoma, e você fica triste ou ansioso, será que isso merece o nome de doença mental? Sim, pois é. Né? É um bom questionamento. Talvez, assim, a gente... Isso é um sofrimento psíquico, isso é um, né, o encontro com a doença é sempre da ordem do tropeço. E Sim. quem tropeça quase cai ou... Então eu tenho esse questionamento, assim, né? Às vezes fico pensando se podemos, né, ficar chamando de doença mental. O cara já tem um câncer, ainda vai ter o rótulo de doente mental. Então talvez, mas não sei, não tenho certeza sobre isso. Só é um tema que me chama a atenção de se, mas de qualquer maneira essas campanhas, né, cada mês, criam oportunidades como essa que nós temos, né? Sim. É mais essa questão da angústia, né, doutor? Essa passagem que um paciente vai ter em enfrentar um problema grave, né? Mas um questionamento muito interessante, de fato, né? Sim. Inclusive, já trazendo então a Luciana aqui para nossa conversa. Lu, então, quando a gente pensa em uma pessoa que acabou de descobrir um câncer, independente se ele é hematológico ou não, quais são os sentimentos que são mais comuns de essa pessoa apresentar? Mas quais aqueles que ela precisa também olhar com mais atenção? Porque, como o doutor disse, quando você descobre um câncer, você sentir medo, por exemplo, talvez possa ser inerente ao ser humano. Mas em que momento que eu devo me preocupar com esse medo, por exemplo? É, vou aproveitar, né, a fala do doutor, que realmente não necessariamente vai ser patológico, e sim algo esperado diante dessa notícia, Uhum, que é frente a um desconhecido, e um desconhecido ameaçador que é construído historicamente. Então, não uhum, importa o quanto que nós possamos falar de tantas tecnologias, de tratamentos que possam estar ali no cuidado, mas o que que vem dessa história? Né? uhum, A história assim da sociedade referente, né, ali a parte do câncer,
mas e de outras doenças, né, ameaçadoras, mas também da história daquela pessoa dentro do adoecimento em si, o que é estar adoecida, né? E se teve histórias próximas também referente ao câncer. Tudo isso impacta em como eu vou perceber e como eu vou receber essa notícia e esse novo contexto na sua vida. Uhum. Mas sentir medo, tristeza, ter uma ansiedade, ter uma irritabilidade, um desânimo, são né, sensações e sentimentos esperados diante de um contexto difícil. Tem gente até que fica numa certa agitação e às vezes nós falamos de negação, né, doutor? Uhum. E aí fala que isso é um problema, né? Depende. E aí, o doutor, como psiquiatra, vai poder me ajudar também nessa resposta da questão da frequência e da intensidade dos sintomas. Ok. Então, nós temos que identificar como que esse sintoma se apresenta, a intensidade dele, uma história prévia também, talvez, de uma história psiquiátrica. Quando nós vamos abordar os pacientes, nossa preocupação, pelo menos a minha enquanto psicóloga, é investigar uma história prévia, né, de saúde mental, no sentido de se tem algum tipo de transtorno, certo? Então, se ele tem se ele tem esse histórico, se na família tem esse histórico, para eu entender o contexto geral. Então, não vai ser algo isolado. Eu preciso trazer esse contexto mais amplo para identificar. Então, é importante que vocês que estão nos acompanhando identifiquem esses sintomas no sentido de eu tenho uma história prévia já dentro, né, dos transtornos psiquiátricos, eu já faço acompanhamento com alguma medicação, eu já tenho um histórico de uma ansiedade que às vezes eu nem tenho um diagnóstico, mas eu já tenho apresentado alguns outros comportamentos anteriores a esse adoecimento. E analisar a frequência desses sintomas e o quanto que esses sintomas estão interferindo nas atividades diárias dessa pessoa, certo? Nos relacionamentos, nas atividades, seja de trabalho, de estudo, de como ele tem feito adesão ou não ao tratamento, de como que ele está no mundo. Acredito que é isso, mas o doutor também pode complementar aí. Eu acho perfeita a sua resposta, né? Nesse sentido de. Uma vez perguntaram para o Freud qual era o sinal de saúde mental, né? Aí ele falou assim: se a pessoa consegue trabalhar e amar e levar a vida, vai estar bem. Isso é saúde mental. Então, se atrapalha o cotidiano, se a pessoa não consegue levar a vida, né? Levar a vida no sentido do trabalho, do relacionamento. Mas aí, se o Freud tivesse vivo, eu ia perguntar: mas e na primeira semana depois que alguém recebe a notícia de câncer, ninguém trabalha, ninguém. E por falar nisso, o Freud teve um câncer, ele morreu de câncer, né? Ele tinha um câncer de orofacial muito severo, né? Nossa. Mas eu acho que a Luciana tocou nos pontos essenciais, né? É o nível, a intensidade do sofrimento psíquico e o comprometimento da vida cotidiana. Entendendo que um tanto de comprometimento, pelo menos no começo, né? Ou depois, né? No caso do câncer hematológico, a gente sabe que o pós-câncer atrapalha a vida um pouco, né? Sim. Até fazer Não é essa- fácil em nenhum momento dessa jornada. Até desde fazer a o diagnóstico ao pós. integração, né, a reinserção na sociedade, até mesmo, por exemplo, alguns pacientes podem ter interrupção ali, a ruptura da sua jornada de trabalho, e isso não quer dizer que tem aí um prejuízo e tem uma questão de saúde mental, né? Pode Sim. afetar ali, mas não necessariamente ter uma patologia ali Sim. É que envolvida eu nisso. acho, Luciana, que a gente não está acostumado com o termo sofrimento psíquico, né? A gente precisa ficar falando de saúde mental. Eu sei que todas essas campanhas é para valorizar a saúde mental, mas a saúde mental está Que é ligada à doença mental. E tem uma parte dessa história toda que é um sofrimento psíquico horrível, mas normal, né? esperado dentro desse E que a contexto. gente. Faz parte do ser humano, né? A gente tenta fugir e tudo. Exatamente. Mas é interessante esse olhar que vocês trouxeram, porque falando de ansiedade, por exemplo, né?
principalmente acho que depois da pandemia, a ansiedade existiu sempre, mas parece que ela passou a existir por conta da pandemia da Covid-19. Então, todo mundo começou a falar muito sobre esse assunto, ansiedade, ansiedade, ansiedade. E ainda que talvez a ansiedade também seja algo comum, né? Acho que todo ser humano talvez seja ansioso, mas em algum momento eu senti que a ansiedade virou uma doença. Então é interessante esse olhar que vocês trouxeram de, pera, nem sempre isso é patológico, né? A gente precisa entender a intensidade e tal. Mas eu acho que falando aqui de ansiedade especificamente, é o que parece quando você é uma pessoa ansiosa, o mínimo que seja, logo você já tem um problema mental. Então, interessante saber que não necessariamente isso é um problema, a não ser que isso seja de fato um problema na sua vida, né? Que isso comece a bagunçar a sua vida de alguma forma. Sim. Vai Uhum. virando às vezes até um negócio que a pessoa acha que é crônico, né? Mas É, é só uma fase ali, né? uhum, Uma coisa de situação. E passageira. pode ir e voltar. Sim. Uhum. Ela não é linear, ou seja, eu vou ficar também ansioso uma vez, E ficar nunca triste mais. uma vez e nunca mais. E se eu Sim. ficar de novo, peraí, isso acontece muito com os pacientes, viu? Sim. Eles se culpam por sentir isso novamente, parece que eles regrediram na questão do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. Então, eles acreditam que bem-estar e qualidade de vida é algo, uma constância, assim como felicidade, que felicidade é um estado. Uhum. Então, são pontos de vistas e trazer esses novos significados e sentidos. É Sim. importante, então, muito bem. O Muito bem doutor colocado. começou muito bem esse encontro para trazendo esses pontos de questionamento. Sim. Eu achei interessante uma coisa que você falou, Luciano. Vou até pegar o gancho para fazer a pergunta para o doutor, que é sobre a questão da negação, né? A pessoa ela tende a entrar nesse estado de negação, né? Depois de uma descoberta de uma patologia, de uma doença. E aí eu queria saber, doutor, quais estratégias que você recomenda para uma pessoa que acabou de ser diagnosticada, por exemplo, ou que está passando por um tratamento, para ela manter ali um bem-estar emocional durante esse processo? A única estratégia válida, legítima, é descobrir qual é o seu jeito de enfrentar a doença. Não existe essa estratégia que você está pensando, o jeito certo de adoecer. Uhum. Porque também não existe. E qual a melhor coisa do mundo que alguém pode falar assim? Eu sou do meu jeito. É ou não é? Assim, eu Uhum. Sim. trabalho do meu jeito, eu amo Sim. do meu jeito. Quando eu adoeço, a melhor coisa é adoecer do meu jeito. Uhum. Só que as pessoas não deixam a gente adoecer do nosso jeito. É. Porque fica todo mundo achando que tem o jeito certo de adoecer. Não tem. A Luciana falou da negação, que é o grande. Como se fosse errado você negar. Uhum. A negação, a pessoa que nega, por exemplo, que tem câncer, ou não quer falar de morte, ou não quer falar. Ela não está fazendo aquilo de sacanagem com ninguém. É porque ela não aguenta. Né? Então, assim, Uhum. eu acho que o maior trabalho nosso, né, nosso, estou falando aqui eu e da Luciana, que somos os psi, é ajudar a pessoa a descobrir o jeito dela de levar a doença. E cuidar desse negócio do jeito. Médico acha que tem jeito certo. Né? E que o médico acha que tem. Se tratando, não sei. Por exemplo, os médicos ficam apavorados. Eu sou médico também. Uhum. A minha cabeça de médico fica apavorado quando o paciente diz: não vou fazer químio. Como assim não vai? Uhum. Né? É. A minha alma de médico se revolta. Tá negando, tá resistindo. Mas, assim, a melhor estratégia é eu descobrir qual é o meu jeito. E olha, posso falar isso tanto como médico, como paciente, assim, de familiar, né? De que neste campo da doença grave não tem o jeito certo. Não tem uma escadinha que você vai Ó, seguir, né? tem o jeito errado, mas não tem o jeito certo. É, Deixa eu explicar isso. interessante. Tínhamos um encontro de psicólogos, era na verdade uma reunião de uma equipe de oncologia. Vou falar o nome dele porque a frase dele foi muito boa. Era o Dr. Nelson Aquino, eu nem sei onde ele está hoje, mas. Bom, enfim, os psicólogos estavam reclamando dos médicos, que médico era frio, que não sabia muito cuidar da emoção dos pacientes, né? Ele era o chefe da equipe, tinha uns 10 psicólogos na equipe, uns 20 médicos. Aí ele falou assim: posso falar uma coisa? Vocês estão dizendo aí que médico não sabe dar notícia. Vocês podem me dizer qual é o jeito certo? Uhum. Aí ele fez a seguinte frase assim: porque eu
depois de 30 anos dando notícia de câncer para os pacientes, sabe como eu me sinto quando eu abro o exame de alguém e olho e vou falar assim para ele que você tem câncer, né? Fala assim, eu pareço aquele cara que namora, que foi casado com uma mulher muito legal, que continua me amando, mas que eu não amo mais, mas é uma pessoa muito legal. Qual é o jeito certo para eu dizer para essa pessoa, olha, eu não te amo mais? Nossa, Sim. difícil. Né? É. Aquilo me comoveu. Depois eu fui falar com ele, falei, Nelson, você foi brilhante, tá certo, não tem o jeito certo. Aí eu falei assim para ele, mas tem o jeito errado. Uhum. Qual é o jeito errado? Assim, um jeito de você querer obrigar o paciente a fazer do jeito do protocolo, de que você não permita que o paciente chore ou que se desespere. As pessoas acham que se desesperar diante da notícia de câncer é errado, É, Elas é se verdade. repreendem por isso, É, né? né? exato. Assim, não é. Então, assim, não tem o jeito certo, viu? Mas tem o jeito errado. Uhum. Que é essa ideia exatamente de dar um modelo para cada um enfrentar o câncer. Cada um enfrenta do jeito que puder. Sim. Isso é muito interessante e eu tava aqui, vou até dar uma viajada. É, porque eu acho que as pessoas, talvez até da nossa geração, sei lá, os mais jovens, inclusive, a gente sempre espera uma resposta e a gente quer receita de bolo. Porque é muito fácil alguém te dar uma receita de bolo. Então, eu tô sofrendo, o que eu faço? Sei lá, toma um chá, vai passear com seu cachorro, enfim. E eu acho que as novas tecnologias, inclusive a inteligência artificial, tipo ChatGPT, Gemini lá do Google, eles também colocam a gente nesse lugar porque eles te respondem tudo que você precisa, né? Sim. Então, se você coloca lá, estou ansioso, o que fazer? Ele vai te dar uma resposta. Então, eu até queria entender, não, até saindo um pouquinho do que a gente tinha pensado, mas como é que vocês veem também essa questão da inteligência artificial com saúde mental, com câncer? Porque o paciente oncológico também está lá, fazendo todas as perguntas possíveis e tendo todas as respostas possíveis, mas que não necessariamente fazem sentido, né? Sim. Tecnologia. Tecnologia veio para ajudar, certo? Assim, um desenvolvimento, Sim. é uma oportunidade. Entretanto, assim como tudo na vida, a questão do equilíbrio e dos limites disso. E acredito que a tecnologia, ela não tem esse limite. É. Ela não tem esse limite. E como já fomos considerados o país mais ansioso, Somos. né? É. Então, somos o país mais ansioso. Eu preciso das coisas imediatas. Nós somos uma cultura das coisas para aqui, agora. Preciso desse mundo presumido que tem que ter resposta para A todo tudo, a instante. todo instante. Então, o desenvolvimento em si de tratamentos, cada hora tem novos tratamentos. Então, essa tecnologia faz a gente caminhar para tudo que tem disponível. Uhum. Mas aí que tá. Será que tudo que tem disponível, doutor, serve para mim? É aquilo que o senhor acabou de comentar, de que cada um vai ter o seu. Não tem um jeito certo, uma receita de bolo, como a Tati também colocou, que é aquilo que eu tenho que seguir dessa forma. Então, nem tudo que está disponível, ou seja, toda a tecnologia disponível, de fato, cabe na minha vida. Uhum. Cabe neste momento. Tá? Uhum. Então, primeiro eu tenho que ter essa busca. Nós falamos de autoconhecimento, também virou a moda do autoconhecimento, autocuidado. Sim. Mas é justamente para eu descobrir o meu jeito, eu preciso entender o que faz sentido para mim. Para isso, eu tenho que olhar, eu tenho que me olhar, tenho que me conhecer. Enfim, então acho que a tecnologia ela é bem-vinda, mas ainda não sabemos o limite. Em que momento ela pode de fato ajudar. Sim. Eu acho que tem uma coisa, especificamente na oncologia, né? Com a tecnologia porque hoje você pode perguntar qual é o melhor tratamento para linfoma, qual é o melhor tratamento para um paciente com recidiva de leucemia, né? E vai vir um monte de resposta. Então, aí isso coloca em questão qual é o papel do médico, né? Porque muita gente acha que o médico vai ser substituído. É. Não vai pelo seguinte,
porque não se trata mais de uma medicina baseada em evidências, mas sim de uma medicina baseada em escolha, porque as evidências são tantas. O chat GPT vai te falar assim, olha, o último trabalho mostrou que o melhor tratamento é assim. Mas dependendo da idade, não sei o que. Você vai ser inundado por, Sim. por evidências. E vai ficar o papel da escolha. Tanto da escolha do médico. Tá? O médico vai ser aquela pessoa com quem você não vai mais buscar informações. O médico não vai te dar informações, porque o chat GPT deu. O que ele vai te dar é um momento de falar assim, olha, você pode fazer... É alguém para você elaborar, porque a medicina não é... Nós médicos gostamos de falar medicina baseada em evidência. Até mês passado. E agora é a medicina baseada em escolha. Porque as escolhas de tratamento, de novas drogas, são tantas que tanto o médico tem que escolher e o paciente também. Inclusive escolher se tratar ou não. Para horror da nossa cabeça médica, de quando alguém... Sobre as nossas vontades. Então, um médico profissional, seja médico ou equipe multi, ele é um orientador dentro daquele boom de informações. Então, realmente, hoje o paciente, ele é um paciente bem Informado. informado. Nós Informação. estamos buscando nos inventar, viu, Luciana? Porque como médico, nós psicólogos não corremos esse risco. Mas nós médicos, eu sou as duas coisas. Eu sou psicólogo e sou médico. Eu fiz as duas. Então eu posso falar mal e bem de todo mundo. Não tá tô tudo puxando certo. sardinha pra ninguém. Não Com tem problema. certeza. Eu posso. Tá assim, tá? Nós médicos estamos precisando nos reinventar. Porque o nosso papel antigo do cara que dá a informação já não é suficiente. E o que está sendo mais difícil para nós é da autoridade. Por exemplo, se um paciente escolhe não se tratar, para o paciente é uma escolha. Sim. Para mim, chama-se recusa terapêutica. Como médico, e eu vou reagir. Então, para verdade. nós médicos é um momento difícil. Sim, sim. E é interessante essa questão também, né? A Tati comentou a respeito das inteligências artificiais, como isso está impactando na vida não só do paciente, mas de todo mundo. Eu acho que eu acrescentaria mais alguma coisa aí nessa equação, que são as redes sociais, né? Então, Sim. hoje você tem a dopamina muito rápida ali, né? O seu sistema dopaminérgico tá ali a toda hora, informação, informação, informação. Então, acho que isso até para um paciente que está passando por uma jornada ali de terapia, está começando a fazer um tratamento, eu acho que isso também, de certa maneira, atrapalha um pouco ele. Não sei, o que vocês sentem sobre isso? Ele é um recurso de sobrevivência. Uhum, Então, ele, de alguma forma, cumpre um papel de início. A iniciativa ali dele, minha busca é por sobrevivência. Eu preciso sobreviver, e isso em diversos contextos, e aqui tratando da questão do cenário oncológico. uhum, Então, eu preciso me munir de defesas para dar conta disso. É esse o caminho que eu sei. É esse o caminho que me contaram, que é onde eu vou conseguir. Então, você quer essa informação? Deixa eu te passar aqui, compartilhar uma página. Essa página aqui, você vai encontrar as informações. Você tem bastante experiência com famílias, com pacientes, né? Você acha que a rede social ajuda isso que você está falando? Poder compartilhar? Você acha que tem sido um instrumento de sobrevivência? Ela é muito usada para um instinto de sobrevivência mesmo, né? Então, é um instinto de sobrevivência, de rede de apoio, de ser acolhido. Então, se a gente for pensar dentro do cenário oncológico, é isso que as pessoas buscam, aí também outros, mas uhum, dentro desse cenário, de tentar sobreviver. Entretanto, é aquilo. Como eu estou numa ansiedade dessa busca, ela me dá esse primeiro, ela atinge esse primeiro objetivo de ter ali um recurso, entretanto, ela não sabe utilizar esse recurso. Então, se ela está com medo, a informação, aí vamos pensar no sistema do cérebro ali, dos mecanismos do cérebro, de para onde vai meu primeiro olhar. Né? Então, se eu tenho medo daquele contexto,
eu vou atrás de uma solução, mas nisso, as informações que eu vou ficar mais, às vezes assim, que pode me trazer mais angústia, Uhum. eu acabo captando com mais facilidade, Sim. certo? Sim. E, mas, é aí que tá, quando nós orientamos muito as pessoas, né, seja os pacientes, quanto os familiares que estão no início de diagnóstico, onde aquele cenário é muito desconhecido, né, é uma não experiência, então eles não tiveram essa experiência, então eles precisam contar com pessoas que passaram por isso. Uhum. Então eles vão em busca da rede social, que é uma informação imediata do que você telefonar para um lugar, Sim. Sim. certo? Ou eles vão para um site, né? Até eles encontrarem alguém. Não, lá eles encontram, você encontra de imediato. Então você consegue encontrar um recurso imediato. Mas aí mora o perigo. Então, de início, ele é um recurso. Mas ele se torna contra pelo momento que ele está passando, que ele está no pico ali de ansiedade e não consegue organizar as informações, que é ele quem vai organizar. Então ele chega pro profissional com essa maleta Ué. de informações. E ele fala: doutor, mas eu descobri isso. Uhum. Esse tratamento. Nós temos aí um caso muito comum hoje, que é o CAR-T. Uhum. Sim. Quando Todos querem fazer. Quando o CAR-T-cell, ele veio com um novo tratamento. E quando lançou, as pessoas não ouviram para que era aquele tratamento, para quem que era aquele tratamento, quais eram os critérios para aquele tratamento, o que eles ouviram. É quando você dá uma notícia difícil, quando você dá um diagnóstico, a pessoa ela ouve em torno de 30%, tô dando mais ou menos uma estimativa, ela não ouve os 100% da A gente se informação. perde, né? A Então ela gente vai se começa- perder. Então nós orientamos essas pessoas a não entrarem, quem já tem também um perfil ansioso, a não entrar em grupos. Uhum. Nós temos hoje grupos de pacientes de WhatsApp por patologia. Né? Eles são um recurso de ajuda, de apoio. Entretanto, como, né? Que momento essa Tem pessoa situações que você entra? recomenda não entrar. Não entrar. Dependendo do perfil, de história de vida, eu recomendo não entrar, porque isso passa a ser um motivador. Um ansiogênico, em vez de ser um ansiolítico, em vez de Exatamente. cuidar, fica Isso. piorando, né? Então, a minha iniciativa de busca, a princípio, ela é boa. Ela tem uma boa intenção. Mas ela não permanece uma boa intenção, dependendo do contexto que se encontra. E dependendo da minha história, Sim. tá? Então, é por isso que Precisa tomar precisamos... cuidado. Exatamente. E, doutor Alfredo, quando que a gente, em que momento o paciente, e a gente, né, acho que todo mundo, a gente precisa entender que assim, tá, agora eu preciso procurar ajuda profissional, porque é isso, né? A gente vai nas redes, a gente vai no chat GPT, a gente vai no amigo, mas em que momento eu preciso ter esse start de, eu preciso de ajuda profissional? E, já emendando aqui uma pergunta, como saber se eu tenho que procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Tá. O momento é quando a vida trava. Porque assim, ó, as emoções negativas, como tristeza, ansiedade, são normais, mas a gente leva a vida. Quando a vida trava, seja no aspecto profissional, em casa, ou com você mesmo, né? E muita ideia de morte, não consigo mais me relacionar nem com as pessoas na minha família, não saio mais, não trabalho. Quando trava, aí é o momento de procurar ajuda. E geralmente, a busca de ajuda na nossa cultura, ela tem como se fosse um degrau. Primeiro eu tento resolver sozinho, né? Vamos imaginar, você tem uma dor de ouvido, você tenta se virar sozinho. Sim. Aí se não funcionou, você vai para a comunidade. Antigamente você perguntava para os vizinhos, hoje você vai na rede social e tal. Aí quando isso falha, aí é que vem o momento da ajuda profissional. Mas a decisão de procurar uma ajuda profissional, Tatiana, é muito cara. Não só de dinheiro. Porque na hora que você procurou um profissional, você não pode mais fazer o que você quer. É verdade. Né? Sabe aquela coisa que você foi no hospital fazer um raio-x do braço e você quer ir andando e neguinho fala assim, não, mas o protocolo aqui é na cadeira de roda. Ah, eu quero ir no banheiro. Não pode. Então, esse momento de procurar ajuda profissional é muito caro emocionalmente. Mas às vezes ele se impõe. E aí, entre procurar um psicólogo ou um psiquiatra, primeiro o psicólogo. Tá. Né? Os psicólogos
Primeiro que eu acho que são mais acessíveis, tem, né? E o psicólogo vai ajudar a pessoa a pensar se vai ou não ao psiquiatra. Ok. Porque ir a um psiquiatra no Brasil hoje é complicado, porque a coisa do remédio é muito forte na cabeça do psiquiatra, e eu acho que procurar um psicólogo. E no caso do câncer, nós temos no Brasil hoje um número de psicólogos muito grande e bem treinado em psico-oncologia, em cuidados paliativos. Concorda, Luciana? Concordo. Concordo e acredito que isso tem se expandido mais, tem se fortalecido mais essas especializações, né? Profissionais mais especialistas nessa área. É fácil, entre aspas, né? Achar hoje um psicólogo que conheça de oncologia. Então, antes do psiquiatra, o psicólogo. Ele vai ajudar a dar o passo seguinte de ir ou não ao psiquiatra. Perfeito. Perfeito, muito Que bom. responsabilidade, né? Ô, Luciana, e a gente, o profissional ganha dinheiro pra quê? Exatamente. Olha aí, pois é. Você decide, Lu. Mas o que eles mais fazem é antes no psiquiatra. É porque muitas vezes eu não sei isso como é que vai mudar. O encaminhamento do oncologista, né? Talvez o oncologista. O onco, ele encaminha para o psicólogo, Então, ele não mas encaminha por para que o que você está psiquiatra, falando que vai muito para o psiquiatra? Eu não mas, tinha essa mas noção. eles, assim, buscam, assim, eu acredito que nós temos uma cultura de que ir para o psicólogo é você estar muito vulnerável a entrar em contato com algumas Você acha que é situações. mais fácil ir ao É psiquiatra? mais fácil no psiquiatra porque eu não tenho que me abrir muito. Já vai dar a questão da medicalização. Pode Ele ser. olha o psiquiatra como uma forma de aliviar o sintoma dele e não tratar de fato o sintoma. Né? A princípio, o psiquiatra ali para tratar, É. é isso? Mas ele não vai ter que entrar em contato com alguns conteúdos A emocionais. medicação é como se fosse uma ponte Me que tira evita daqui, que me você tira ir lá daqui. embaixo. Isso É. E rápido, por Sim. favor. Mas é interessante esse olhar para a psiquiatria. Eu, por exemplo, já tive experiência de passar com um psiquiatra e ele não me receitou medicamento e a gente teve uma conversa. Então, esse olhar também de que você senta com um psiquiatra e o psiquiatra fala, você tem isso, vai embora. Não sei também, nem sabia que existia esse olhar, porque para mim foi Você uma deu conversa sorte. incrível. É isso que eu ia falar. Você achou um psiquiatra ótimo. Que Nossa. bom, Vou falar a Tati. verdade. Que bom, Não Tati, deu nenhum porque remédio, né? esse é um estereótipo do psiquiatra. É, Virou um estereótipo eu nem tinha essa desse referência. psiquiatra. Então, para você fazer uma educação É. hoje da população e também dos profissionais de entenderem qual é o seu papel, que não é apenas medicar, e sim você vai avaliar se há necessidade de medicação. Uhum. Então, isso nós temos que educar, então, tanto profissionais quanto Muito população. importante. Uhum. Mas, de fato, esse Esse é o olhar geral das esse é o olhar que pessoas. as pessoas têm. Uhum. Né? Então, para chegar no psicólogo, por exemplo, vou falar aqui do contexto Abrale. Se nós formos fazer um levantamento de quem é que busca o atendimento, nós temos um percentual considerável que é familiar que busca atendimento para o paciente. Uhum. O paciente não entendeu. Não é o paciente que vê, é o Ah. familiar que fala: olha, meu marido, olha, o meu filho, olha, a minha mãe. E Muito interessante isso também. eu tenho a impressão também, vocês tocaram no assunto, né, da psiquiatria e o psicólogo, que as pessoas elas ainda não têm muito em mente essa distinção qual o papel de cada um. Olha só, você tem toda a razão. Vou citar uma pesquisa aqui. Evidências. Foi feita uma pesquisa com R3. R3, assim, é o residente, o cara se forma em medicina, aí ele faz a residência. Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, com médicos que já estavam há 3 anos formados no hospital. E perguntaram para ele assim, qual é a diferença entre um psicólogo, um psiquiatra e um psicanalista? A maior confusão. Porque essa é uma distinção mesmo delicada. Então não sabe mesmo, então você tem razão. A população não sabe, a maioria dos médicos também não sabe. Por quê? Porque eles juntam tudo no mesmo pacote. É psi. Tudo é psi, sabe assim? Tudo fala da mente. É tudo naquela gaveta. Se é psicólogo, psicanalista. Isso sem entrar no detalhe de que os psicanalistas têm cada um sua tribo.
o lacaniano, o kleiniano, o Uhum. junguiano, É verdade. não é? Sim. Então, Aí Sim. complicou a ainda mais. floresta é enorme, Sim. mas é tudo naquela floresta, né? Já se torna Mas, mais doutor, isso complexo, é né? muito interessante porque às vezes eu tenho que decifrar, decifrar no modo de falar, mas eu tenho que investigar de fato com quem que aquela pessoa passou. Se foi, de fato, com um psicólogo ou psiquiatra. Porque fala assim, eu passei com um psiquiatra. Ele ficou falando a É, sessão toda. Eu falei, você passou com um psiquiatra? então Você... eles não Não. sabem. Aí eu falei, não, eu passei com um psicólogo e ele me deu medicamento. Eu falei, você passou com um psicólogo e ele te deu É. medicamento? Peraí, não tô entendendo. Então, Ah, primeira coisa, psicólogo não medicaliza. Nós não temos essa função técnica, Uhum. esse conhecimento técnico para medicar. Então, não é da nossa formação, uhum. certo? Agora, medicina, Aí sim. pode Sim. Então, medicar. o psiquiatra, ele é um médico, certo? Ele pode adotar abordagens de conversar com a Tati, né? A Tati teve ali a experiência. Uhum. Ele pode, né? E agora, o doutor Alfredo, Uhum. que ele é médico, É. O doutor Alfredo é o pacote psicanalista. completo. Peraí, eu fui num Eu tinha. Não, e psiquiatra. veja o meu lado nessa E história. na verdade, ele fez a terapia comigo. E É. aí? Então, isso. Eu, quando comecei, quando me formei, eu tinha as duas formações, a pessoa vinha, ela liga, marca uma consulta com a secretária. Eu não sei se ela está procurando, eu sou um psicanalista. Uhum. Se ela está procurando psicanálise, se ela está me procurando como psiquiatra. Como é que eu fazia? Já começava aí. Aí É. chegava assim, eu, do alto, me achando assim, né, sabido pra caramba, eu falei assim, eu vou descobrir. Será que... Ficava tentando entender o que é que a Uhum. pessoa estava buscando ou o que é que eu achava, né? Depois de uns anos trabalhando, eu falei assim, que bobagem que eu estou fazendo. Então é uma coisa muito mais simples. Eu pergunto. Aham. Você Exatamente. veio no O que você psiquiatra ou quer? no psiquiatra? É. Você marcou consulta? É, Deixei de adivinhar, porque É. as pessoas não sabem mesmo, como eu mostrei, nem os médicos sabem, porque nós somos todos muito misturados nessa Uhum. especialidade psi. Pro Uhum. bem e Sim. pro mal. exato. Mas é isso. Nós vamos, nós enquanto psicólogos, nós vamos avaliar, identificar e fazer os encaminhamentos necessários. É. A minha impressão, Luciana, assim, é que a oncologia está muito bem servida de psicólogos. Uhum. Uhum. Não conheço uma equipe de oncologia que não tenha pelo menos um psicólogo. Uhum. Às vezes até pode ser, se não são hospitais pequenos, em cidades menores, hospitais pequenos, é o psicólogo contrabandeado do departamento pessoal. Mas Mas também ele tá lá. assim, já está muito estabelecido que na oncologia precisa Uhum. desse cuidado multi, Uhum. e eu tenho visto assim uma relação da psico-oncologia brasileira de mais alto nível, na minha opinião. Assim. E que importante isso, né? Porque eu acho que também. Acho que nem sempre foi assim, né? Não? Eu acho que no passado também era muito tabu falar sobre saúde mental, sobre Sim, todas as questões que a gente está colocando aqui. Então, também que importante que a gente evoluiu sim. nesse ponto, né? Porque Avançou, as né? pessoas tinham vergonha, né, de falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Acho que hoje, pelo menos, não sei se para todos, talvez na psiquiatria ainda algumas doenças sejam de fato tabu, mas, no geral, acho que as coisas evoluíram E bastante, eu né? vejo que na área oncológica, os pacientes têm necessidade de falar, ou seja, eles têm necessidade da escuta. Uhum, Quando você vai num atendimento médico, às vezes por conta da estrutura, da instituição, né, uma questão institucional, uma questão do tempo ali para o atendimento, uhum, o médico ele é objetivo, ele Uhum. é focado naquele tratamento, ele tem uma escuta qualificada no sentido de escutar o que ele precisa dentro daquele contexto para oferecer aquele tratamento ou acolher aqueles sintomas, enfim. Mas eles falam muito da necessidade da escuta. Sim. Ele fala, ele nem me ouviu direito, ele nem me olhou. Uhum. Só foi 5 minutos, sei lá, 5, 10 minutos. Então, quando existe aquele médico que de fato que é mais fica carinhoso. É. mais, né? Eu Sim. acho que assim, a oncologia te permite um pouco mais isso, mas não são todos, e aí depende também do sistema de saúde ali. Uhum. Qual é o local que ele se encontra dentro de tratamento. Mas a tendência é que um paciente oncológico, né, oncohematológico, câncer no sangue,
ele tem uma tendência a um vínculo, porque ele passa muito tempo fazendo o tratamento. Então, o vínculo com a equipe é estabelecido ali. Tá? Uhum. Então, as pessoas que chegam ao psicólogo, eles têm muito essa necessidade da escuta, de poder ali entrar em lugares delicados e muito sensíveis, que estão às vezes muito protegidos, mas que eles precisavam falar. Uhum. Que o psicólogo eles falam muito disso, de você validar aquilo que eles sentem, porque os outros não entendem o que eles sentem. Então, porque as pessoas ficam querendo dar o jeito certo de sentir, Exatamente. de sofrer, Então, e os psicólogos nós temos o ele não. treinamento de falar assim, E o psicólogo oncologista, o psicólogo, do psico-oncologista, dentro da oncologia, ele é aquele que ele vai, de fato, validar o sentimento. Mas eu tô sentindo isso, mas eu não entendo isso. Né? Ele fala assim, nossa, você entende isso? Você tá me entendendo, você tá entendendo o lugar que eu tô falando. Então você valida que tá tudo certo. Quando você fala que tá tudo certo o que você tá sentindo, ele fala, gente, alguém me deu espaço. Porque o médico falou que eu não posso sentir, não, bola pra frente, não vai ficar tudo bem, mas não é isso que eu tô sentindo. Pacientes em pós-câncer, né? No pós-tratamento. Eles falam, peraí, parece que eu vivo um mundo paralelo. Uma hora, assim, tem uma galera comemorando a minha cura, né? Que é a remissão ali, no Uhum. caso. E eu não tô sentindo isso. Tem alguma coisa de errado comigo? Sim. É interessante isso, né? É. Uma coisa meio. Até aproveitando esse seu gancho, Luciana. A gente falou então dos psicólogos, dos psiquiatras, mas eu também queria saber qual que é o papel de uma rede de apoio para essa pessoa que está enfrentando o câncer, está passando por essa jornada terapêutica. Quanto que isso pode ser uma fortaleza para ela, seja na questão principalmente da saúde mental, né? Mas até mesmo para o tratamento dela. Nós precisamos de estar com o outro, de sentir pertencente a algo, de ter alguém ali. Uhum, E aquele que fala, que eu já vi isso, né? Pessoas que falam, não, eu dou conta sozinha, eu vou sozinha numa quimioterapia, eu vou sozinha na consulta médica. Isso é existe uma proteção ali, um contexto também construído de como que ela se apresentou dentro dessas relações. Mas uhum, nós somos pessoas que temos essa necessidade de socializar, de estar com o outro. Existem algumas pesquisas falando dos mamíferos, de que o mamífero, ele é aquele que precisa de se sentir seguro e no contato com o outro. uhum, Então, a rede de apoio, e aí eu vou falar o que é rede de apoio, tá? Então, a rede de apoio não é só estarmos aqui, uhum, mas nós temos conexão, ou seja, do outro me ver e eu ver o outro e, de fato, estarmos conectados numa necessidade ali, né? Não basta, igual que a gente fala, né? Grupo, estamos aqui, e equipe, trabalhando juntos. Então, a rede, ela tem essa necessidade, né? Ela une essas necessidades emocionais e ela promove segurança. Então as pessoas querem segurança, querem se sentir seguros, ter essa base segura para poder enfrentar. Quem é a rede de apoio? Quem pode ser? A primeira coisa que tantos profissionais acabam perguntando, indo para essa direção, enquanto aquele que está na jornada oncológica, ele lembra e ele remete que essa rede de apoio é a família. Então, a gente tem o costume de falar assim, se o paciente é um homem aqui, gente, independente de orientação sexual, vou colocar uma situação específica, e se vê que ele é casado, eu falo assim, é sua esposa. Já pergunta como se a rede de apoio dele fosse a esposa. Não necessariamente. uhum. Então, nós profissionais também temos que tomar cuidado de investigar quem é de fato essa rede. Às vezes não é. Às vezes não é essa esposa. Às vezes essa esposa não se torna presente. Uhum. Às vezes outra pessoa se torna presente e passa a ser segurança dentro daquele contexto. Sim. Eu falo que os profissionais de saúde são também uma rede de apoio.
Rede de apoio, se você estiver trabalhando, o seu gestor, seus colegas de trabalho também podem se tornar rede de apoio. Então, o entorno, a comunidade também, a depender, uma instituição religiosa, pode também ser uma rede de apoio. Uhum. Então, a rede de apoio, ela é aquela que pode te dar segurança para enfrentar as situações dentro desse contexto da oncologia. Perfeito. Doutor Alfredo, então também pegando esse assunto da rede de apoio, a gente já entendeu que não existe receita de bolo, que uma vez que você tem um diagnóstico, como você vai sentir, o que você vai sentir é algo seu. Mas pensando em técnicas, então, técnica de respiração, meditação, yoga, enfim, essas atividades ou hobbies, fé, como você acabou de colocar, religião, oração, enfim, de fato, pode ajudar o paciente a se sentir melhor ao longo do tratamento? Ou o ideal é realmente buscar sempre, né, uma ajuda profissional? Pode, especificamente, mas não só a fé. Pode desde que faça sentido para a pessoa. Uhum. De novo, essa coisa, sabe assim, porque Sim. para algumas pessoas a fé não vai fazer sentido, ela não é religiosa. A maioria das pessoas se torna um pouco religiosa, ou pelo menos um pouco transcendental diante de um grande diagnóstico perigoso. Uhum. Mas assim, meditação, tudo isso pode, Uhum. mas para algumas pessoas não funciona simplesmente, Ok. né? Porque não faz sentido. Uhum. Aquilo que funcionou para outra, por exemplo, eu quase te perguntei aqui, acabei não perguntando, qual é o papel do famoso que demonstra como lutou com o câncer, se isso ajuda o não famoso, A né? lidar Quer dizer, também. né? É, assim, aí você vê lá o famoso, ele fez meditação e se deu bem. O outro não fez, o outro foi fazer escalada. O Uhum. outro resolveu, né, largar o emprego. De novo, a velha coisa, descobrir o jeito dele. Para algumas pessoas faz, para outras não faz. E Uhum. se não faz, não adianta insistir. Sim. É perda de tempo. Uhum. A gente, assim, qual é o papel da rede de apoio? Você convida e oferece. Se fizer sentido, a pessoa embarca. Se não fizer, não vai. Uhum. Mesmo com o psicólogo. O psicólogo, diferente do psiquiatra, se uma pessoa não quer tomar, não quer tomar remédio, mas ela for obrigada, funciona. O remédio funciona, obrigado, Uhum. viu? Agora, tomando obrigado. A terapia, né, Luciana, não funciona. É. A nossa. É muito sutil a ajuda que uma terapia dá. Não é para todo mundo, infelizmente. Uhum. É para quem quer. É, Para quem tá aberto a Não, ouvir. não adianta ficar falando do seu marido, do seu namorado, do é, seu filho. Você fala uma vez É. só. Depois é só boba. Eu estou falando, mesmo alguém que sim. esteja com câncer. Eu falo assim, Aham. não adianta. É. Porque a pessoa não vai aproveitar. Uhum. Sim. Infelizmente, a psicologia, a meditação e a fé não é para todo mundo. Por Sim. exemplo, Sim. olhando, eu acho que quem tem fé enfrenta as doenças de um jeito melhor. Uhum. Mas você Sim. não escolhe ter fé. Não. Eu É. pude acompanhar isso na minha família. Minha mãe, pessoa com muita fé. Meu pai não. Eu vi os dois morrerem. E para minha mãe a coisa da fé fez tudo. Porque meu pai, Uhum. ele fazia de conta que era para não brigar com ela. Né? Como acho que muitas vezes a gente faz. Então, respondendo a sua pergunta, todos esses recursos valem se fizer sentido para a pessoa. Sim. Não, faz todo sentido. Tem que ter É. essa premissa da pessoa também estar aberta de fato, né? Exato. Querer fazer parte de uma terapia, né? Senão. Eu acho que assim, às vezes existem sensibilizações também que os profissionais podem fazer Uhum. para poder. Isso que nós estamos fazendo aqui também é uma forma de sensibilizá-los para Uhum. o que fez sentido, o que de fato eu me identifiquei. Eu posso indicar o que eu, Luciana, considero como o melhor profissional. Sim. Mas isso só vai. Tem que ir lá, a outra pessoa que foi indicada tem que ir lá e sentir, e às vezes não consegue fazer esse vínculo terapêutico, e tá tudo certo.
eu acredito que nós também não podemos nos basear naquela tentativa de que não fez sentido. Uhum. E tentar buscar um profissional que faça sentido. Porque encontra, tá? Na minha experiência, você encontra. Então, não fechar que todos os psicólogos vão ser iguais àquele que não fez sentido para você, Uhum. tá? E isso aqui na Braille nós vivenciamos essas falas, né? De pessoas que tiveram uma experiência com um determinado psicólogo e entendia que aquilo era psicologia para eles, então não seguiram. Uhum. Mas eu acredito que a partir desse podcast aqui, desse encontro, vocês possam, né, já ter aí em mente de que vale esse acompanhamento e encontrar quem de fato faz sentido, né? Então, tem isso, mas tem como a gente sensibilizar e também tem os nossos momentos. Uhum. Certo? Então, não é sempre que eu preciso ir ao psicólogo. Uhum. Ah, então, existem outras formas também de eu conseguir enfrentar aquele caminho. Né? Eu penso que o câncer é um tropeço que leva muito ao psicólogo, né? Porque é Isso. muito. Porque ele É, precisa eu falo que o É o que psicólogo você ele é, estava ele falando é da um escuta, orientador assusta muito. eu acho que o câncer em Uhum. especial favorece. e se ele puder, né? Porque apesar de nós termos hoje profissionais, ainda o número é escasso perto do volume, né? Ou seja, de pessoas que estão mesmo, assim, quantidade de pessoas que estão nessa jornada. Uhum. Então, se a gente for fazer uma pesquisa, né, nós não temos o número de psicólogos suficientes para um complexo hospitalar, por exemplo. Que às vezes o psicólogo ele não vai só atender a oncologia, ele vai atender o complexo todo. Então, mas não deixem de buscar, porque hoje nós temos, e após a pandemia, isso cresceu, essa frente de cuidado, então temos profissionais, sim, às vezes de forma gratuita, de um valor social, outros, né, de forma mesmo particular, mas nós temos esses caminhos, e desde o diagnóstico, né, doutor? Uhum. Então, se a gente puder ter esse profissional desde o diagnóstico, ao enfrentamento dele, a percepção desse caminho, né, pode trazer mais alívio e uma forma de transitar, né, com mais bem-estar. Uhum. Então, seria isso. Antes da gente começar aqui a nossa conversa, a gente, gravando aqui, né, para todo mundo acompanhar, a gente estava falando sobre um tema que eu acho que é importante trazer aqui, que é a questão do luto. Então, falar sobre morte, eu acho que é um tabu para todo mundo, independente se você tem um diagnóstico de alguma doença grave ou não, ainda é difícil, dá medo, enfim. Mas trazendo, né, para a nossa conversa aqui do câncer, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como lidar com esse sentimento que, embora pareça meio chato de falar, enfim, é algo que infelizmente pode acontecer. É, então, como a família pode lidar com isso? Enfim, queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre esse tema que é difícil, mas que eu acho que a gente precisa falar. Quando eu recebo um diagnóstico de um câncer, que ele é, como eu já falei, tido da sua representatividade como uma doença grave e que me coloca como se a morte estivesse batendo na minha porta, a gente vai olhar para a finitude. A finitude não necessariamente é a morte em si. Uhum. Eles são fins, perdas, rupturas. É sobre isso. Então, ele vai se deparar com esse cenário, que a princípio não é uma experiência ainda, né, dele. Uhum. É algo que ele construiu. Mas é para esse lugar que ele vai. Ou vai para a morte em si, ou seja, da não existência, de eu não existir, ou seja, de eu parar minha vida aqui e todos os planos que eu tinha, né, os meus sonhos, para onde vão, as minhas relações. E a outra é o medo do sofrimento, ou seja, do tratamento em si. Uhum. Então, como vai ser esse tratamento? Quando eu penso em câncer, eu penso em um tratamento que é invasivo, que me traz dores multidimensionais, Uhum. ou seja, em vários setores da vida, né, e do cuidado.
Então, ele vai para esse lugar que a nossa mente vai, Uhum. certo? É isso que vai acontecer comigo? Não sei. Então, a morte, ela é algo universal, irreversível Uhum. e imprevisível. Uhum. Sim. Então, é essa sensação que ele tem. Então, apesar de nós entendermos que a morte está para todos, eu não quero que ela chegue agora. Uhum. Você quer morrer agora? Não quer morrer agora. Eu não gostaria de morrer Sim. agora. Uhum. Nós não gostaríamos, entende? Então vai ser utopia eu falar, tudo bem eu morrer agora. Não, de alguma forma, em algum lugar, em alguma gavetinha nossa, falando, Não não, tá tudo ainda bem. Sim. não. É. Porque eu sempre tenho algo. Nós somos seres que temos, assim, a morte nos orienta, na verdade, para a vida. Sim. Uhum. Então, um diagnóstico de um câncer, te traz uma grande oportunidade se a gente pensar sobre isso. Eu não estou aqui desvalidando todo o contexto difícil e Uhum. complexo, Sim. mas eu não estou romantizando. Não quero romantizar. Mas a morte, ela nos dá a oportunidade de olhar para a vida, porque é isso que os pacientes trazem. Uhum. Eu quero fazer isso. Eu gostaria de fazer aquilo. Isso faz sentido para mim. Ele começa essa conexão do que é realmente o que faz sentido para ele. Né? Que foi o que o doutor trouxe lá no início. O Uhum. que é Sim. para ele essa jornada e esse contexto oncológico? Como que é para ele isso? Então ele traz esse norteador do que é importante para ele dentro do tratamento dele, do que é importante para ele dentro das relações dele, do que ele não gostaria de sentir. Uhum. Tá? Então ele passa a ser esse norteador. Então, quanto mais eu entendo e reconheço, acho que eu vejo que a palavra é reconhecer, olhar para isso, ele te dá esse norte Uhum. do caminho a seguir, assim como o psicólogo faz esse caminho da escuta. Tem uma frase de Carl Rogers, né, que é um psicólogo, que mais ou menos assim, né, gente, que a escuta, tá? Ela te dá esse norte, te faz rever alguns pontos para você poder seguir. Uhum. É Uhum. isso que a morte nos faz, é isso que a morte nos possibilita fazer e nos convida a fazer. Uhum. Então, nós vamos ter diversos tipos de lutos durante a jornada, que são aquelas rupturas, né, do meu mundo previsível, das minhas atividades. Mas uma coisa muito importante é a gente sempre buscar dentro disso, não é que eu tenho que mudar de completo, mas fazer alguns ajustes ali para não, né, construir uma nova identidade, mas com aquilo que faz sentido para mim até antes do adoecimento, né? Uhum. Dá para ajustar. Sim. Né? Sim. E o outro ponto agora, quando se tem de fato a morte, nós precisamos também acolher. Então, quando nós falamos de saúde emocional e saúde mental, não necessariamente, na verdade, o luto ele não é uma doença. Uhum. O luto é um processo, um fenômeno natural Uhum. da vida, das nossas relações de amor. Uhum. Tá? Então, falou o quanto aquela relação foi muito importante para mim. Então, ela é algo protetivo para nós, é algo significativo. Uhum. Mas, diante de um contexto oncológico, ou seja, como foi essa morte? Como que isso aconteceu? Em que momento aconteceu? Quem é de fato que morreu? Que são aqueles que a gente fala os complicadores do luto. E aí a gente precisa cuidar, ter um espaço de acolhimento, tá? Para que de fato não vire algo patológico. Sim. E é natural, né? Acredito eu que o ser humano naturalmente tem medo do desconhecido, né? O doutor tá aqui, acho que ele pode falar bem melhor do que eu a respeito desse aspecto, mas não só no âmbito de um paciente oncológico, mas acho que quando você se depara com a morte especificamente, né? É uma escuridão total, né? Você não tem ciência do que pode acontecer com você a partir de um determinado ponto, né? Então acho que isso é uma coisa que acaba pegando muito, né? Uma frase sobre isso, né, da morte que você está falando.
Dizem que tem duas coisas que você não pode olhar de frente: o sol e a morte. Né? Isso é um ditado francês que o Lacan usa. Eu acho que eu acrescentaria uma terceira. Um pé na bunda você também nunca olha de frente. É, Você não. sempre É dá uma verdade. desculpa, porque tem medo do descompromisso. Então tem três coisas que a gente não olha de frente. Mas o que está acontecendo na oncologia? O progresso tão excepcional das novas drogas está obrigando as pessoas a olharem para a morte, Uhum. que é o tempo que elas passam vivas, Uhum. né? O paciente terminal, o paciente do cuidado paliativo. Então, a coisa da morte está assumindo esse, né? Alguns de nós vamos ser obrigados a olhar para a morte. Uhum. Porque antes, se você tinha câncer e não ficava bom do câncer, você morria. Hoje você tem câncer, não morre ainda, então você passa um longo tempo com câncer, mas vivo. Então, não sei o impacto disso que vai ter no luto, né? Porque eu, quando penso em luto na oncologia, tenho sempre um par conceitual, que é a luta e o luto. Acho que são dois grandes termos da oncologia, né? Quando você vê a pessoa lutou contra um câncer, né? Uhum. Usamos muito, e eu acho que é É. correto, é isso mesmo. A gente luta contra um câncer. Então, o que é a luta e o luto? A luta é tudo aquilo que você faz para mudar uma situação, problema, né? Uhum. E o luto Sim. é tudo que você faz para suportar uma situação que não tem mais como ser resolvida. Então, né, infelizmente, chega uma hora mesmo na oncologia mais avançada, não é? Que o luto vem, né? Uhum. Mas a especialista em luto aqui é Luciana. Mas falou muito bem. Sim. É, eu queria até aproveitar essa questão, porque os pacientes, nós, né, que estamos nas redes sociais, enfim, percebo que também existe muito uma coisa com relação ao propósito, né? Propósito de vida, enfim. Eu acho que eu já comentei isso com a Luciana, também já falei com a Tati disso, de um livro que eu li, do Viktor Frankl, se eu Ah, não me sim. engano, Em Busca Uhum. de Sentido, né? E ele fala uma frase no livro que eu acho muito interessante, se eu não me engano é uma frase do Nietzsche, que é quem tem um porquê enfrenta qualquer como, Isso. né? Como que vocês veem essa abordagem nesse sentido de que uma pessoa ela poderia encontrar um propósito diante de um sofrimento, por exemplo? Uma bênção, quando a pessoa consegue encontrar um propósito. É assim, é verdade. Se você tem um propósito, você aguenta. Por exemplo, por que um bombeiro ou um médico numa emergência aguenta trabalhar tantas horas? Porque aquilo tem um sentido na vida dele, Uhum, né? A coisa que mais irrita o empregado não é ganhar pouco que irrita. É quando ele acha que ele está fazendo o que não é a dele. Quando ele está fazendo o que não é a parte o dele. desvio de função, né? Sabe, não, eu falo assim, não, mas ele não fez e eu vou fazer no lugar. O que tem a ver com a nossa conversa? Assim? Que sim, o propósito, o sentido da vida. Só que a questão é que você não escolhe o sentido da vida. Né? Eu vejo um cara que o sentido da vida dele é ganhar dinheiro. Uhum, Pode ser que aquele para mim não, né? O outro é construir, escrever um livro. Para mim, então, infelizmente, o sentido da vida, esse que o Viktor Frankl não é uma escolha racional. uhum, Como eu disse, a fé. Você não escolhe ter fé, Sim. né? Agora, nós da psicanálise trabalhamos com o seguinte sentido: você não escolhe, mas você inventa. Sabe assim, ó, as pessoas falam assim: "Ah, eu fico pensando o que esse câncer quis me ensinar". Não tem muito isso, tem Muito. né? bastante. Assim, Ou esse câncer me transformou numa outra então, pessoa. isso é verdade, o câncer transformou. Mas Uhum. quando eu digo assim, o que ele quis me ensinar, eu costumo brincar e falar assim: olha, o câncer não é professor. Na vida somos todos alunos, não tem ninguém. É você que decide aprender. Então a pergunta é: o que é que eu vou aprender com esse câncer? Você no controle.
Você, o controle eu acho que No, não é no bem a con- palavra, é, na você vai ser, invenção. exato, protagonista daquele. Porque você que inventa, certo? Uhum, No limite mesmo, né? Nas situações mais difíceis, e aqui trata-se de uma das situações mais difíceis, que é o câncer, a gente inventa o sentido da vida. Mas não num sentido falso, ó, você tem que descobrir. Uhum. Uhum. Algumas pessoas têm a sorte de terem um sentido, por exemplo, as pessoas com religião têm um sentido e vão, Uhum. né? A gente vê isso. Muitos pais que perdem filhos encontram como maneira de lutar fazer uma fundação com o nome do filho. Uhum. isso. Seja de câncer, seja porque morreu no acidente, porque foi vítima das drogas, aí o pai e a mãe fazem um instituto. Aquilo dá um sentido. Então nós somos seres de sentido. Precisamos inventar Uhum. sempre o sentido, né? É a nossa salva, o que nos salva é um sentido, Sim, É verdade. é porque, verdade. né, eu sou psicanalista, eu acredito que a vida não tem um sentido, Uhum. que você inventa, você descobre. Às vezes você tem sorte de ter desde pequeno. Não tem, eu admiro pessoas que desde pequeno o cara é alterofilista. Aquilo é o sentido da vida toda dele. É. E Outros ele não, vai ficam feliz. mudando de Eu profissão, né? também É, admiro bastante as exato. pessoas. Tem sorte, essas têm sorte. É É. verdade. E às vezes o sentido da vida pode mudar ao longo da jornada também, É. né? Então a gente, é isso. Eu não sei se eu vou ter um câncer. Então hoje o meu sentido da vida é um. Mas se eu tiver um dia uma doença assim, provavelmente eu vou olhar por uma outra perspectiva e vou descobrir um outro sentido da vida. Então é mais uma coisa que não tem receita de bolo. O sentido Ah, da vida, as pessoas querem. Porque é tão bonito falar, né? é. O meu sentido da vida é Cada tal. um inventa o seu. Mas cada um inventa o seu. É. E eu vejo que isso é Exatamente. protetivo, de fato, para nos manter ali, né, nesse caminho e seguir vivos, Uhum. Uhum. não só sobrevivendo. É. Sim. Estamos quase chegando ao final aqui, né, Então, já Tati? abordamos todos os temas. Quer dizer, sobre saúde mental tem tanta coisa que Tem. seria impossível a gente abordar todos os temas aqui, porque Sim. são camadas e camadas. Mas acho que do que a gente tinha pensado. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui para Lu, a gente tem aqui na Brale, então, né, Lu, o serviço de apoio psicológico que é gratuito para os pacientes, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais para quem está assistindo e quiser, né, sentir que precisa desse apoio, como faz para buscar a gente, como é que é para passar no nosso serviço. Então, tanto, né, pacientes quanto familiares que estão nessa jornada oncológica, dentro do câncer no sangue, nós temos esse apoio, com diversas modalidades de atendimento. Então, é só entrar em contato conosco, que aí nós vamos, né, entender melhor a sua necessidade, poder fazer os encaminhamentos necessários dentro dos nossos serviços, de apoio. Temos aí diversos em vários momentos, né, da jornada oncológica e também seja também para os familiares, como também ali para quem está, né, os enlutados por câncer no sangue também. Perfeito. Só queria deixar uma. O doutor falou sobre como os artistas, Hum, os personagens, os figuras famosos. públicas, elas Importante. podem ajudar ou não. Eles são. Eles trazem um ponto de pertencimento. Então, assim, se o outro passou, então quem é público? Então, ele traz isso da possibilidade, da esperança de ter um caminho de salvação, tá? Ajuda, então, na sua visão. Então, ele ajuda, né? Claro que nós vamos ter sempre momentos de que o outro talvez aborde algo que eu não tenho mais esse caminho, eu não consigo mais me identificar, mas eu queria muito. Uhum. Não acontece comigo e eu não consigo, seja acessos a tratamentos, né? Seja possibilidades ali desse cuidado que às vezes eu não tô conseguindo, eu não consigo dentro da minha realidade. Então, isso aí passa a ser uma barreira, né? Então, mas na sua maior, né, a maior parte ali do tempo, ele de fato ele serve como um recurso de se identificar e de poder sobreviver dentro daquele contexto. Então, da possibilidade de eu posso
eu posso conseguir isso, se ele conseguiu, eu posso conseguir isso, isso existe. A figura pública, ela coloca a público as possibilidades que às vezes estão escondidas, que ainda são desconhecidas para mim. Então, ele faz esse caminho. E acredito que aquilo que nós falamos aqui, desses caminhos de sentido de vida, é aquilo que nós falamos da esperança equilibrista. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação do Dr. Alfredo. Obrigada também. Eu que agradeço. Acho que para encerrar, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem Isso. está assistindo ou ouvindo a gente. Dr. Alfredo, começar pela sua mensagem. Não tenho mensagens. Eu acho que essa foi uma conversa assim. Eu não acho que a gente não gosto muito de grandes conclusões e fechamentos do assunto como esse, né? Ok. Que a gente espero que a nossa conversa ajude de algum jeito a inventar o sentido ou fazer essa travessia, né? Muito obrigado a vocês pela Obrigada. conversa. A gente Apareceram que temas agradece. interessantes que acho que a gente não planejou, né? Mas que eles surgiram aqui. Obrigado, Luciana, pelo convite. Eu que agradeço que esse encontro, né, para mim é muito importante, traz esse tema e eu vejo que nós desconstruímos muitas coisas. Desconstruímos, mas na possibilidade de novos olhares e possibilidade de seguir. Eu aqui pensando, eu gosto muito, né, de poesias, enfim, a arte comunica Uhum. e aproxima. E cura. Essa cura que às vezes não é do biológico, mas transcende ele. Nós tivemos aí uma perda recente da Marina Colasanti. Colasanti, é isso, né? Ela fala, a gente se acostuma, mas não devia. Então, nós, né, ela saudosa, né, uma escritora, jornalista, escritora de temas ali infantis. Então, essa frase ficou bem marcada e me acompanhou por muito tempo, né, dentro da minha travessia quanto psicóloga, que a gente se acostuma, mas não devia. Então, quantas coisas o paciente oncológico, ele se acostuma, mas não devia, enquanto os profissionais dentro também dessa área se acostumam e não deviam. Nós falamos de várias situações aqui, né, que trazem uma perspectiva de não nos perdermos de nós, para que, de fato, né, possamos viver aí com mais qualidade. Perfeito. Encerramos aqui com chave de ouro. Isso aí, muito bom, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, doutor Alfredo, Luciana. E eu quero pedir para você que está nos acompanhando para seguir a Abrale nas nossas redes sociais. A gente sempre está trazendo conteúdo com muita qualidade, com muita informação para você, como esse que acabamos de produzir. Então, acessem lá, @AbraleOficial. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, mais outras diversas plataformas aí. É isso. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.